Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 25, último dia de treinos aí do Corinthians nessa semana. Tem folga amanhã, tá? A gente traz aí todas as atualizações para vocês. Mas antes, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, sigam o John em todas as redes sociais, tá? Tem os links aqui embaixo para vocês, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, @John do Timão, certo? Vamos para cima aí, um ótimo final de semana a todos, temos atualizações de mercado da bola, do amistoso que o Corinthians jogou, então, coisa bacana, viu? Editor, você já sabe, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians ontem entrou em campo no CT Joaquim Grava contra a equipe do Red Bull Bragantino 2, tá? Mais uma vez eu vou pontuar. Não é o Red Bull Bragantino que joga o Brasileirão, Copa do Brasil, o Paulistão. Eles jogam a A3, certo? Do Paulista. Jogam a terceira divisão do estadual. É o time 2 do Bragantino. Tá? Eles vieram aí ao CT Joaquim Grava, tá? Fizeram 4 tempos de 30 minutos. E aí, como se fosse um primeiro e segundo tempo para o time titular e um primeiro e segundo tempo para o time reserva, mas tempos de 30 minutos. Então, cada equipe jogou 60 minutos. O jogo, a partida normal, tem aí em média 90 minutos. Eles jogaram 60 minutos em preparação, tá? Jogo treino e tudo mais, tá? O placar agregado ficou em 6-1 para o Corinthians, tá? A gente vai aí destrinchar aí todas as situações, tá? O time titular, o time reserva e tudo mais, tá? Vamos às escalações. O time titular foi Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos, Rony, Maicon, Juliano, Roger Guedes, Adson e o Romero. Destaque para o Roger Guedes, destaque positivo, e o destaque negativo para o Romero, certo? Do time principal. Pô, John, por que o Fausto não foi titular? O Fausto teve uma indisposição, tá? Essa semana. Então ele vem aí se recuperando, jogou no time reserva, mas jogou apenas 30 minutos, tá? Então é importante a gente pontuar isso. Ele estando 100%, eu não consigo aceitar que o Fausto seja a reserva do Rony. Mas para um jogo treino e tudo mais, o Fausto não estava 100%, ok, jogou o Rony, tá? E aí vamos a esses 2 tempos, né, de 30 minutos. Ficou 3-0 pro Corinthians, tá, inicialmente. Primeiro gol do Roger Guedes, vem um cruzamento do Fagner, ele fez de cabeça. Depois o Roger fez um gol de cobertura e o Maicon fez um gol num chute de fora da área. Tá, um chute cruzado no canto. Postei lá o vídeo no Instagram, tá, que a Corinthians TV postou todos os principais lances, né, os gols aí da partida. No segundo tempo, ou no terceiro tempo, né, vamos colocar assim, mais 60 minutos para os reservas. E aí a escalação foi Carlos Miguel, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Murilo e Matheus Bidu. John, por que o Bruno Mendes não foi titular? Porque o Bruno Mendes está suspenso para a estreia da Libertadores. Então o Fernando Lázaro já quer treinar com a dupla que deve ser a titular na estreia da Libertadores, que deve ser Gil e Caetano. E aí, finalizando a linha de defesa, né, Murilo e Matheus Bidu, tinha falado. Meio campo, Duqueiroz e Fausto. Matheus Araújo, Guilherme Biro, Christian Barleta e o Pedrinho. Então ali do meio pra frente, colocar o Matheus Araújo da base, Guilherme Biro da base, Pedrinho da base e o Christian Barleta, um jogador muito jovem que acabou de chegar. Esse time jogou os 30 primeiros minutos do terceiro tempo, certo? Aí vamos pro último tempo, o quarto tempo. Entrou o Matheus Donelli no lugar do Carlos Miguel, então a troca aí do terceiro goleiro, né, do segundo pro terceiro goleiro. O Cantígio entrou no lugar do Fausto Vera, como eu falei que o Fausto só jogou aí 30 minutos. E o Giovani entrou no lugar do Pedrinho, tá? Essa mudança aí também dos garotos que vieram da base. E aí esse segundo tempo, né, vamos colocar assim, ficou 3-1 para o Corinthians. Primeiro gol foi do Pedrinho,
certo? Uma jogada muito bonita do Christian Barletta, pedalou na linha de fundo, fez o cruzamento, o Pedrinho fez o gol. Depois o Pedrinho sofre um pênalti, o Fausto Vera faz o 5º gol, né? Bateu o pênalti aí. E por fim, um cruzamento do Rafael Ramos e o zagueiro do Red Bull Bragantino fez o gol contra. Tá? Então esse aí foi o cenário do amistoso, tá? Do jogo treino entre Corinthians e o Red Bull Bragantino 2, certo? Então, como eu havia falado para vocês, Corinthians treinou hoje também, tá? E aí amanhã tem a folga, retorna aos treinamentos na segunda-feira, já também se preparando para o jogo treino de quinta, tá? No dia 30 contra o Coritiba, também no CT Joaquim Grava. E aí deve ser a mesma dinâmica, tá? 4 tempos de 30 minutos. Quero saber a opinião de vocês, o que acharam aí dessa escalação inicial, dessa preparação. Lembrando que temos jogadores fora, tá? O Paulinho não participou, Renato Augusto, Yuri Alberto, Balbuena, tá? Mas já temos um panorama aí da nossa equipe para o restante da temporada, família. Bom, agora atualização bem rápida sobre a invasão que tivemos no CT do Corinthians na outra sexta-feira, certo? A Polícia Civil já identificou 25 suspeitos, tá? Que suspeitos de invadirem aí o CT do Corinthians, e já ouviu 18 pessoas desses 25, certo? Já ouviu 18. Segundo o delegado Carlos Saad, tá? As torcidas organizadas ajudaram, tá? Na colaboração da identificação desses participantes, certo? E aí o Carlos Saad também disse: a punição vai ser individual. Não vai ser a punição, vou proibir Gaviões, Camisa 12, Pavilhão. Não, a punição vai ser individual, porque ele falou, tem muitos membros da organizada que nem sabiam dessa reunião, dessa invasão. Não foi algo premeditado, não foi, todo mundo tem que estar lá. Não, o pessoal foi se reunindo ali, falou com o outro, chegaram lá, invadiram e foi isso. Tá? E aí o Carlos Saad explicou que o Estatuto do Torcedor prevê como crime, tá? Invasão aos centros de treinamento, mas a pena é baixa, certo? Não dá prisão. É um tempo de reclusão e pode ter o pagamento de fiança ou responder em liberdade, certo? O que o Carlos Saad disse que já vai fazer é pedir a proibição da entrada desses invasores nos estádios, tá? Tanto aqui do estado de São Paulo, quanto no Brasil inteiro. Então já entrou em contato com a CBF e com a Federação Paulista para que esses torcedores não possam mais entrar nos estádios. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o Alisson Marins. Ele era o coordenador de captação de base do Corinthians. Então, o Alisson Marins, qual que era a função dele? Organizar as peneiras para o Corinthians. Ele era o cara que, sub-15 tal data, sub-13 tal data, sub-11 tal data. Ele que fazia avaliação, ele que fazia essa organização. Você foi aprovado, vocês vão fazer um teste agora na categoria de base do Corinthians. Vão ficar aqui 2 meses, 3 meses de teste, certo? Aí depois disso, tiveram um bom desenvolvimento, ficam em definitivo na categoria de base do Corinthians. Então o Alisson Marins teve aí esse cargo durante 10 anos, desde 2013, tá? Que ele estava aí no comando de captação, né, das categorias de base do Corinthians. E aí ele foi demitido ontem, tá? Ontem o Alisson Marins foi demitido, certo? Ele até comentou na publicação, né, de despedida dele, falou que teve orgulho de ter participado da chegada de vários talentos aí pro Corinthians. Ele citou o Robert Renan, citou o João Vitor, zagueiro que saiu agora recentemente, citou o Claudinho, Lucas Piton, Adson, Guilherme Biro, tá? Todos jogadores que ele fez essa captação e trouxe para a categoria de base do Corinthians. Bom, eu particularmente não acompanhava o trabalho do Alisson Marins, tá? Não tem embasamento para trazer, era bom, era ruim, era isso e aquilo. O que eu tenho é uma impressão como torcedor sobre a categoria de base do Corinthians como um todo, tá? E isso a gente tem. E aí a pergunta que eu faço é, beleza, desligou o Alisson Marins. Não deram explicação sobre esse desligamento. Não estava sendo efetivo. Não, a gente esperava um pouco mais nomes ou tal, isso. Não deram justificativa, só desligaram ele,
tá? Só o desligaram, a explicação devem ter dado para ele não falou, Corinthians não falou, então a gente não sabe, tá? Mas aí a pergunta que eu faço é, beleza, tirou o coordenador de captação, mas e o Jassa? Por que que o Jassa continua na categoria de base do Corinthians, mandando e desmandando? Isso a diretoria nunca vai responder pra gente, nunca. E aí por isso que eu continuo tendo essa impressão que a nossa categoria de base não é tão aproveitada como deveria ser, tá? Não acho. Acho que a gente tem potencial para mais atletas, certo? Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora para você que está com a conta para vencer, entre em contato com a Pague Meu Boleto, que eles vão resolver para vocês assim, ó, rápido, na hora. John, a conta tem que ser paga no Pix e tudo mais. A Pague Meu Boleto vai enviar o Pix na hora para vocês. John, a conta é com código de barra e tudo mais. Vocês enviam o código para Pague Meu Boleto, eles efetuam o pagamento. E aí, para isso, precisa ter o saldo, tá? Precisa ter o limite no cartão de crédito para parcelar esse valor em 12 vezes. Então, a conta vai vencer agora, essa semana, e você precisa dar essa parcelada. Entre em contato com a Pague Meu Boleto. Certo, rapaziada? Vamos para cima. Bom, rapaziada, informação do Marco Belo, tá? Da Rádio Transamérica, sobre a renovação de contrato do zagueiro Bruno Mendes. A informação que a gente tinha até então, em março, os representantes do Bruno Mendes vão vir até o Brasil para negociar a renovação de contrato. Hoje é 25 de março, é o último final de semana do mês. E até agora os representantes dele ainda não apareceram, certo? E aí a informação do Marco Belo é a seguinte: o Corinthians já apresentou uma proposta ao Bruno Mendes e se predispôs aí a ir até os empresários. Falou, ó, já temos a proposta aqui. Quer que a gente viaje até o Uruguai para negociar essa renovação e já caminhar com isso? O pessoal falou, não, a gente vai para o Brasil. E o Corinthians está esperando. O que o Corinthians fez? Já foi no Bruno Mendes e conversou com ele. Bruno, a situação é a seguinte, nossa proposta é essa, te agrada? Já vamos adiantar a conversa aqui com você, para na hora que chegar os empresários, a gente já tá com isso adiantado e já renova, tá? Então a conversa com o Bruno, a princípio, foi muito positiva. O Corinthians vai oferecer 3 anos de contrato por Bruno Mendes e vai dobrar o salário do atleta, certo? Vai dobrar o salário dele. Por quê? Quando ele veio do Wanderers, do Montevideo Wanderers, é um time pequeno do Uruguai e o salário dele veio um salário baixo, tá? Era um salário baixo. Porque o salário que ele ganhava lá no Uruguai já era mais baixo ainda, ele teve uma valorização no Corinthians e continuou um salário baixo. Hoje, pela informação que a gente tem, o salário do Bruno Mendes é de 130 mil reais. Então iria para 260, provavelmente a proposta deve ter sido de 250 mil. Praticamente o dobro. Pois, se a gente pensar nos demais salários do nosso elenco, um titular ganhando 130 mil é muito pouco. Tá? Então o Bruno Mendes espera essa valorização. A princípio a conversa foi positiva, mas vamos aguardar, tá, a chegada dos empresários para ver se isso se desenvolve na negociação, né? Porque às vezes o cara chega e fala, não, gostei, tá bacana, 3 anos, vai ter essa dobra aí de salário. Na hora que chega o empresário e fala, ó, tá baixo, pede mais. Aí o cara, ó, e se a gente subisse mais, 300, 400 mil, entendeu? Então, vamos aguardar. A ideia é boa, tá? A proposta é boa, a conversa foi positiva, mas como eu falei, na hora que chega o empresário na reunião, muda tudo, é outra situação essa renovação. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, sobre o meio-campista Maurício, da equipe do Internacional, o Corinthians demonstrou interesse na contratação do atleta, tá? 21 anos, vem fazendo uma temporada positiva, tá? No Internacional, esse ano fez 12 jogos, 3 gols e 3 assistências, tá? Então uma temporada aí positiva, né? Uma participação direta em gol a cada 2 jogos, certo? E aí qual que é a questão? Ele tem contrato com o Inter até 2027, o Inter tem 50% dos direitos econômicos do Maurício, e o Inter simplesmente pede entre 10 e 12 milhões de euros.
Ou seja, vai dar aí 60 milhões de reais. Vamos dar exemplo, 60 milhões de reais, na média. Hoje isso é muito. Tá, isso é muito. E aí o que eu não entendi, o Inter tá pedindo esse valor pela porcentagem que o Inter tem, ou é por tudo? Vai pagar 60 milhões de reais e vai ter 100% dos direitos do atleta. Ou a gente vai, por exemplo, faz a proposta de 60 milhões para ter 50% dos direitos econômicos do Maurício. Vocês estão entendendo? Porque o jogador tem participação no Deportivo Brasil, acho que o Cruzeiro deve ter uma porcentagem, acho que é 25 do Cruzeiro, 25 do Deportivo Brasil. Entendem? Então é um valor bem alto mesmo. Temos outros clubes da Europa de olho, tá? O próprio Benfica de Portugal, Atalanta da Itália, e a gente segue nessa indefinição. Pelo que eu estou vendo, o Maurício não vem pro Corinthians. Pelo preço que o Inter pediu, por sondagens da Europa e tudo mais, tá? Era um nome que eu gostaria de ver no nosso clube, uma idade muito boa, 21 anos, um garoto que tem qualidade, mas qualidade tem preço. E pelas nossas administrações, por todos os negócios que a nossa diretoria vem fazendo, a gente sabe que o Corinthians não vem bem no mercado para negociar. Isso é nítido, tá? Então, não acho que vai ocorrer alguma negociação entre o Corinthians e o Maurício, mas quero saber a opinião de vocês. O Maurício é um meio armador, tá? O Duílio pediu indicações de atletas. Eu vi um monte de gente postando. Matias Rojas, outros nomes aí do futebol sul-americano. Aí eu te pergunto, o Duílio falou, se tiver algum meio aí, me liga e indica. O pessoal postou um monte. Vamos ver qual que o Duílio vai negociar. Vamos aguardar, rapaziada. Comentem aí, por favor. Bom, e agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, sobre o Gustavo Mantuan, tá? Atacante do Corinthians, mas que nesse momento está emprestado ao Zenit. Na prática, o contrato dele de empréstimo encerra no meio do ano. Então, em julho, ele voltaria ao Corinthians, retornaria aí para nossa equipe, certo? De junho para julho. Qual que é a situação? O Corinthians aguarda o Zenit. Pô, mas como que aguarda o Zenit? Uma informação que eu particularmente não sabia. Depois da negociação do Yuri Alberto, aquele valor fixado pro Mantuan, que era de 10 milhões de euros, acabou. Certo? Não tem mais isso. Se o Zenit quiser ficar com o Mantuan, paga os 10 milhões e acabou. Só que, quando eu vi isso, eu achei que era uma situação positiva. Falei, então agora se a gente for negociar o Mantuan com o Zenit, a gente pode pedir mais. Porque se eles quiserem ficar com o jogador, é porque o jogador deu certo lá. O jogador se adaptou, o jogador deu resultado. E aí a gente vai mexendo na negociação do Yuri, vai só piorando. O Corinthians tinha 90% dos direitos econômicos do Mantuan. Na negociação com o Yuri, mandou 60% dos direitos pro Zenit. E o Corinthians ficou com 30%. Ou seja, aquele valor de 10 milhões de euros não vale mais. Por quê? Porque o Corinthians não tem 90% mais o Mantuan. O Corinthians tem 30%. Ou seja, não é que, então aquele valor de 10 milhões não vale mais, por quê? Porque já fizemos a troca, tá? Era pelo empréstimo do Yuri inicialmente, o Yuri está em definitivo aqui, foi outra negociação, envolveu o Robert Renan, envolveu o Duqueiroz, o Ivan. Então a questão do Mantuan agora é, se quiserem ficar com o jogador, paguem. Só que agora, se eles forem pagar, é 3, 4 milhões de euros por 30%. Por 30%. Não, se a gente for fazer a conta exata, não dá nem 3 milhões de euros. Porque era 10 milhões por 90%. O Corinthians tem 30%. Não dá 3 milhões. Pô, é difícil, cara. É difícil. É difícil. Quando eu vi, eu falei,
O Corinthians aguarda o Zenit para saber se eles vão querer o Mantuan ou não, se vão fazer uma proposta ou não. E aí, na hora que eu vi, pô, não tem mais aquele valor de 10 milhões, eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz. Falei, pô, pelo menos isso a diretoria fez. Por quê? Já que não tem nada a ver com a negociação do Yuri, vamos negociar o Mantuan em separado. O cara vai se valorizar e tudo mais. Não, o Corinthians mandou 60% dos direitos econômicos do Mantuan pela transferência do Yuri. Aí quando eu falo que pelo preço que o Zenit pagou no Yuri e pelo preço que o Corinthians pagou em 50% do Yuri, que não bate as contas, a gente mandou o Robert Renan completo. Vamos mandar o Duqueiroz completo. 60% do Mantuan. E a diretoria quer olhar para o torcedor e falar, tudo isso não deu 12 milhões e meio. Porque se o Zenit pagou 25 contratando o Yuri e passou 50% dos direitos para o Corinthians, entende-se que a gente pagou por 12 milhões e meio. Essa é a lógica da nossa diretoria. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!